Olá, boa noite a todos, boa noite. Vamos lá começar mais uma live aqui pelo Jornal Capital em Foco. Vamos lá, feriado hoje, muita gente está descansando. Vamos ver se o nosso convidado já entrou aqui. Desde já eu quero agradecer aqui pela participação do Dr. Denis nesta noite e desejar também para todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, feliz dia do trabalho. A gente do Jornal Capital em Foco deseja que dias melhores possa surgir, né, nas nossas vidas, que outras oportunidades de trabalho, novas profissões, que possam também aparecer e as pessoas que estão hoje procurando emprego, que venham ter uma oportunidade no mercado, serem bem recolocados, é o que nós desejamos nesse dia. Eu já vou convidar aqui o Dr. Denis para a gente iniciar, porque é muita coisa aqui, muito papo legal. E vamos dar início logo aqui. Deixa eu chamar o nosso convidado. Mandei o convitezinho aí. E deu certo. Boa noite, doutor Denis. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Estamos felizes pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Desde já, sem delongas, deixa eu pedir para o senhor se apresentar aí para a gente. Quem é o doutor Denis? Conte um pouquinho aí da sua história e trajetória para nós nessa noite. Opa, Betânia, eu que agradeço aí a participação, o convite de estar aqui no Capital em Foco, um jornal de grande audiência em Brasil, em todo o Brasil. E esse tema é muito interessante, a proteção de dados na campanha eleitoral, é algo que, na verdade, a lei de proteção de dados, ela já vem há um tempo aí sendo motivo de preocupação para as empresas. E agora, com a campanha eleitoral, ela também deve ser um motivo de preocupação para os candidatos, para as candidatas, para os partidos políticos, para as coligações e para as federações. Então, eu sou consultor jurídico, tenho uma certificação internacional em proteção e privacidade de dados, e além disso também tenho especialização em direito eleitoral e sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Partidário. Estão dizendo que não estão me ouvindo. E agora, melhorou aí, doutora Rosa? Doutora Rosa está dizendo que não... Eu bem aqui, daqui eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Doutora Rosa está me ouvindo agora, doutora Rosa? Doutora Rosinei, doutora, disse que não estava me ouvindo. Me deu um feedback, doutora, você está me ouvindo? Né? Boa noite, aqui é o Paulo também. Então nós temos aí, né, nós conseguimos aí, o Paulo falou que o áudio está excelente. Então, nós conseguimos aí reunir essa expertise, tanto com relação à proteção de dados, quanto com relação à legislação eleitoral, né? Como eu falei, eu sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Partidário, que é sediado em Brasília, né? O Instituto, ele tem essa função aí de nós falarmos, né? De nós tratarmos sobre o direito partidário, os partidos políticos que são aí, eu diria, o grande gerenciador da democracia, né? O povo, ele tem uma participação ativa até o dia da eleição. Após a eleição, tudo se orquestra, vamos colocar assim, com os partidos políticos, né? São eles que colocam em prática o plano de governo, são eles que indicam as pessoas para os cargos, os partidos participam ativamente das casas legislativas, então os partidos têm aí uma função estratégica, né, na condução da democracia. Então estamos aqui, fiquem à vontade, né, para também os nossas pessoas que estão dando prazer da sua audiência aí, né, uma audiência qualificada. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui também que nós estamos aptos para responder.
Fique à vontade, doutora Betânia. Muito obrigado pelo convite. Aí agradeço a todos, né? Agradeço a Deus pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Ai, perfeito. É um desafio, né, doutor Denis? Um ano eleitoral, nesse momento que a questão de dados tem sido muito debatida e a gente está vendo. Fabiana, bem-vinda, obrigada pela audiência. Essa questão dos hackers conseguir invadir muitos sistemas, né? Então, isso é muito importante a gente debater um pouco sobre esse assunto, até para alertar e também para dar informações mesmo para as pessoas que acompanham a gente. E o senhor é uma pessoa que realmente levanta essa bandeira e domina o assunto muito bem, por sinal. E sempre que eu tenho alguma dúvida, eu procuro alguma coisa assim, um artigo de alguém, eu falei, sempre tem dicas do senhor. Então, assim, tem uma live do senhor passada, do Jornal Capital em Foco, nós fizemos uma série, inclusive, no período, e o senhor foi um dos participantes também nesse momento. E foi de grande ajuda, porque tem coisas que a gente não conhece, né? A gente não sabe de tudo, mas assim, a partir do momento que há necessidade, a gente vai buscar informação e a informação ela agrega para a gente. Então, muito obrigada aí pela sua participação e as pessoas que tiverem também dúvida, podem ir nas redes sociais do Dr. Denis, perguntar aqui ou depois no privado, que eu encaminho também a pergunta ou dúvida para ele, que ele está sempre à disposição para poder sanar as dúvidas e ajudar, né, a população por meio do seu conhecimento, né, doutor Denis? Exatamente. Olha, então vamos lá. Doutor Denis, fala aí para a gente como a gente sabe que a tecnologia avançou muito, né? Com o passar dos anos, essa questão, a internet também tem chegado a muitos lugares. Aqui tem uma prima que ela é oriunda de uma comunidade quilombola. Então, assim, a internet tem alcançado muitas pessoas em lugares remotos. Então, hoje, as pessoas lá que estão lá no quilombo, elas têm a oportunidade de ter acesso à informação por meio da internet. Então, com todo essa avanço na tecnologia, como que os provedores, eles tratam assim, a questão dos dados pessoais dos eleitores e dos candidatos? Fala um pouquinho aí para a gente como que funciona essa questão toda. Exatamente. Após a pandemia, né, eu creio que com a pandemia, o Brasil e o mundo inteiro, nós tivemos aí um avanço da tecnologia e as pessoas, como eu falei, até aquelas pessoas que não eram muito dadas à tecnologia, elas começaram a ser inseridas nesse mundo virtual, como você deu exemplo muito bem dos quilombolas, né? Então, após a pandemia, aí, as redes sociais, as mídias digitais, elas tiveram um papel estratégico em toda a sociedade, no mercado, nas relações interpessoais, e não é diferente com a campanha eleitoral. Nós temos aí, inclusive, para quem não sabe, a Lei de Proteção de Dados, ela surgiu, né, com essa preocupação no contexto de uma campanha eleitoral. O Donald Trump, né, ele soube usar muito bem as redes sociais na época, e isso definiu, né, ele soube fazer uma leitura dos dados das pessoas que eram indecisas e sabendo usar os dados, sabendo entregar e se comunicar com o público indeciso, ele conseguiu obter resultado na campanha eleitoral dele. Então, por incrível que pareça, né, até uma curiosidade bem interessante, toda a legislação, todo o controle, toda a preocupação dos órgãos competentes sobre a proteção de dados surgiu no contexto de uma campanha eleitoral, né? Então, e nesse contexto de campanha eleitoral, os provedores de internet, eles têm função estratégica, porque são eles que administram, são eles que guardam, são eles que transferem os dados pessoais, são eles que administram todo o perfil das pessoas que utilizam as redes sociais, né? Então, os provedores de internet, a resolução atual que o Tribunal Superior Eleitoral atualizou para essas eleições, ele trata especificamente da responsabilidade dos provedores de internet. Os provedores de internet, eles têm que se adequar
a uma série de fatores, inclusive, né, saiu agora recente que o Google, ele não irá entregar, não irá fazer conteúdo patrocinado de busca nessas eleições. Por quê? Porque ele fez um levantamento e viu que o que ele tinha que investir para se estruturar e atender bem, atender a demanda e atender às exigências da legislação eleitoral não era o suficiente do que ele iria ganhar com o patrocinado. Então, nós temos aí, e realmente hoje, se nós vamos observar, quem lidera aí o uso das redes sociais são Facebook, Instagram, vou colocar aqui o nome, Facebook, Instagram e o Twitter, né? Então, são essas três plataformas aí que realmente dominam e são muito mais usadas tanto por candidatos quanto por partidos e pelos eleitores. Então, no caso específico da sua pergunta, o que a legislação eleitoral determinou? Que os provedores de internet, além deles se adequarem para manter um repositório à disposição dos eleitores, dos partidos, e das coligações e das federações, ele, uma vez que ele é intimado por uma decisão judicial, onde se discute o mau uso da proteção de dados, o mau uso de dados pessoais, principalmente dados sensíveis, e uma vez que ele é intimado pelo juiz, ele não cumpre a decisão em um tempo razoável, dentro das suas limitações tecnológicas, ele pode responder solidariamente, ou seja, responder juntamente com a pessoa, com o partido, com o candidato ou com a candidata que esteja fazendo mau uso de dados, sobretudo de dados sensíveis, em suas plataformas digitais. Portanto, ele é quem administra. Então, uma vez que ele quando é feita também uma denúncia e não é tomada providência imediata para cessar o mau uso dos dados pessoais, seja de eleitor, seja de eleitora, seja de candidato, seja de partido político, ele responde juntamente com a pessoa que está fazendo mau uso daquele dado pessoal. É muito sério, né? Muitos podem até achar que não é, só que é uma questão muito importante, né? Os dados faz parte da nossa vida, cada um tem o seu, então é muito, muito mesmo importante a gente ter esse conhecimento para poder tomar, né, medidas preventivas para não acontecer vazamento. Eu já tive 2 vezes hackearam meu celular, e então, assim, fiquei um tempão impossibilitada de acessar o meu e-mail particular, você acredita? Então, assim, traz muito transtorno para a vida do usuário. Não é fácil. Mas, assim, quando a gente tem orientações e segue conhecimento, fica mais fácil, porque a gente sabe o que fazer, né? As medidas a serem adotadas. Mas a gente precisa ter muita atenção, né, doutor Denis? Como os eleitores podem saber se os candidatos, os partidos, as federações, como que eles conseguem saber se está sendo usados e armazenados corretamente os dados? Tem como? É possível? Sim, tem sim. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados que ela dá o direito a todo usuário, a todas as pessoas, de saber, ter acesso, ter informações sobre quem está usando, armazenando e compartilhando os dados pessoais que detém em seu banco de dados. E não é diferente com a campanha eleitoral. A gente sabe que em uma campanha eleitoral, interessante que o termo campanha é um termo empregado das antigas campanhas militares da antiga Roma. Então, a campanha eleitoral, como o próprio nome diz, é uma guerra por poder. Sim. E nessa guerra por poder, informação é algo que pode definir uma campanha eleitoral. Então, o uso de informações como a preferência do eleitorado, a forma como ela deve ser abordado. Existem plataformas que elas sondam até como está o humor
e a autoestima das pessoas que usam, né? Teve uma situação interessante que uma moça na França, ela fez, ela teve essa ideia de pedir informações na época para o Tinder. O Tinder mandar para ela todos os dados e todas as informações que tinham dela, que tinham a respeito do seu banco de dados. Nossa. O Tinder, depois, e lá na Europa, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é muito forte. Depois que eles foram obrigados, depois que lá realmente fazem cumprir a lei, eles deram um dossiê de 800 páginas informando sobre todos os dados, todas as informações que eles tinham dela. Eles sabiam até quando ela estava triste. Eles sabiam. Aí, por que eles queriam saber essa informação? Para oferecer venda de antidepressivos. Ou seja, imagina, né? Você imagina assim, o quanto é importante esse manuseio. Mas a nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, em específico para a campanha eleitoral, ela criou uma obrigatoriedade de todas as plataformas, mídias digitais, de criar um canal de comunicação com o seu usuário. E nesse canal de comunicação devem ser informados quais dados estão armazenados, com quem são compartilhados. Em alguns casos, dependendo do volume de dados e dependendo da capital, por exemplo, nos casos em que a campanha vai ocorrer e há uma quantidade acima de 200 mil habitantes, deve ter os partidos, os candidatos, eles devem fazer uma política de segurança da informação, para que os dados pessoais que eles detenham, eles saibam e tenham um controle razoável a respeito de como proceder em um vazamento de dados. Então, as plataformas digitais, os partidos políticos, os candidatos, eles devem criar um canal de comunicação com o eleitor para que o eleitor, uma vez que ele tenha, vamos colocar assim, desconfiança de que algum dado pessoal dele, e quando a gente fala dado pessoal, pode ser imagem, pode ser voz, pode ser o nome, pode ser o RG, o CPF, o endereço, o CEP, todas as informações relativas a uma pessoa são classificadas como dados pessoais. Então, os partidos políticos, as federações, as coligações e os candidatos, eles devem manter esse contato, deve criar um canal de comunicação e algumas campanhas, alguns partidos e candidatos, dependendo do volume de dados que eles detêm, eles também devem nomear um encarregado de dados. Esse encarregado de dados, ele vai gerir todos os dados pessoais da campanha. E o nome do encarregado de dados, ele deve ser informado para o juiz eleitoral, para que, se como é uma campanha eleitoral, o juiz eleitoral que é o grande gerente aí da campanha eleitoral, né? Então, esse encarregado de dados, ele deve ser informado para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral irá divulgar o nome do encarregado de dados. E é interessante porque também hoje nós estamos no Dia do Trabalhador, né? Estamos aqui trabalhando, né? Entregando, gerando valor para as pessoas. E é interessante que isso vai gerar também um nicho de mercado. Todas as pessoas que têm certificação, no meu caso, eu tenho certificação internacional em proteção e privacidade de dados. Todas as pessoas que têm certificação em política de privacidade de dados, elas abriu-se um nicho de mercado, porque os partidos, coligações e candidatos, nos locais onde há acima de 200 mil habitantes, são obrigados a contratar um encarregado de dados para gerir os dados pessoais da campanha. Ou seja, mais aí um nicho de mercado, né, que se abre nessa campanha eleitoral. Então, fique atento, vai uma dica aí, né, para você que tem certificação em proteção de dados, de você aí, de repente, ir procurar o partido ou candidato da sua cidade,
né, para você gerir os dados pessoais da campanha que serão usados. É muita coisa, né? São vários detalhes, né, doutor Denis? A gente está vendo aqui só nesse curto período de tempo de conversa, a gente já tem conhecimento de muita coisa aqui para um momento. Então, vale ter um especialista, igual o senhor orientou aí, que tem certificado internacional, para poder ajudar nessa questão toda, né? Exatamente. Doutor Denis, e no caso, se esses dados forem vazados pelo próprio usuário na mídia, aí o, os partidos, os candidatos, eles podem ter autorização para usar, tendo em vista que o próprio usuário colocou esses dados no ar? É viável? Como é que funciona essa questão? Uma questão bem interessante. Quando se fala em privacidade e proteção de dados, nós vivemos um dilema. Na verdade, é um paradoxo. Assim como as pessoas elas reclamam por privacidade de dados, por privacidade dos seus dados pessoais, ao mesmo tempo, elas se expõem demasiadamente nas redes sociais. Na verdade, tem pessoas que expõem toda a vida dela, todo o cotidiano, desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme, tudo ela vai registrando nas redes sociais. Ali, na verdade, ela está passando gratuitamente, tornando público dados pessoais. E numa campanha eleitoral, essas informações são essenciais. Então, o candidato que sabe manusear, que sabe ler, fazer uma leitura eficaz desses dados que as próprias pessoas disponibilizam em suas redes sociais, as suas preferências, né? Porque existem, inclusive foi algo que o Trump fez na campanha eleitoral dele. Ele mapeou as pessoas que eram contra ele, que eram a favor e os indecisos. E ele, obviamente, quem era a favor, ele tinha uma publicidade. Quem era contra, ele deixou um pouco de lado. Ele não se interessou muito. Ele focou em cima dos indecisos. E foram esses indecisos que elegeram ele e colocaram no poder. Então, nesses casos específicos, onde a própria pessoa torna público os seus dados pessoais, os candidatos, candidatas, coligação e federação podem usar esses dados? Podem. Porém, se da mesma forma que eles podem usar, o eleitor ele também pode fazer um requerimento para que o partido, coligação, federação informe os dados que detém sobre aquele eleitor e ele pode também pedir que aquele dado seja eliminado. Então, assim como ele disponibiliza, ele tem também o direito de pedir para que aquele dado seja retirado do banco de dados do partido, da coligação ou da federação, para que ele não seja usado da forma que o partido bem entende. Então, ou seja, é importante que, assim como funciona com as empresas, você chega no mercado, você chega na farmácia, você chega numa loja, algumas situações você é obrigado a deixar os seus dados pessoais, porém, assim como você deixa os seus dados pessoais, a empresa tem que ter ciência que aqueles dados não são da empresa. Aqueles dados são do consumidor. Da mesma forma, o candidato ou candidata, a partir da coligação que detém dados pessoais do eleitor, ele tem que ter ciência que aqueles dados não é do partido. Aqueles dados é do eleitor ou da eleitora. E se o eleitor ou eleitora quer que aqueles dados não sejam usados, sobretudo em campanha eleitoral, ele tem esse direito de pedir que aqueles dados sejam eliminados do banco de dados, sob pena de se aplicar as sanções cabíveis, tanto pela lei eleitoral quanto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É interessante. Vamos saber desse detalhe. Muito bom mesmo. A Osana está aqui com a gente. Bem-vinda, Osana. Boa noite. Um beijo aí pro pessoal do Sul. Então vamos lá. Um pré-candidato, o Marcos Xavier, um forte candidato aqui em Belém do Pará também. Ele está bem inteirado desse assunto, hein?
Ele é um forte candidato aqui no Pará e está ligado, né? Não, tá certo aí nele. Tem a Rosângela Sim, também, né? Então, tão certíssimo. Boa noite para a Rosângela também. Então, certíssimo comecei a atualizar sobre as novas regras. Porque exato. essas regras sobre proteção de dados, elas começaram a valer para essas eleições. Então, são regras atuais. Nossa, show de bola. Doutor Denis, e no caso, se os dados pessoais sensíveis forem vazados, né? Aí isso entra na mesma questão que o senhor explicou anteriormente, que também ele pode ser retirado do ar também, vale para dados sensíveis também nesse caso, né? Exatamente. Existe uma classificação chamada dados sensíveis, que são dados sensíveis. São Hum, aqueles dados que diz respeito à intimidade da pessoa, como, hum, por exemplo, a opção política, a opção partidária, a opção sexual, hum, é, dados relativos à condição da saúde da pessoa. Então, são hum, dados que requer um tratamento mais específico. Nesses casos de dados pessoais, se o partido, coligação, candidato ou candidata detém esses dados sensíveis, para que ele use esses dados sensíveis em sua campanha eleitoral, no seu programa partidário ou em suas redes sociais, ele precisa ter um consentimento específico e claro, detalhado, né? O candidato, o partido ou coligação pode usar? Pode, mas desde que ele tenha ali uma permissão específica, bem clara, com a hum, definição de qual a finalidade aquele dado sensível vai ser usado. Se ele não sim. tiver, isso também fica mais uma dica aqui para os candidatos. Se ele não tiver essa autorização específica para usar dado sensível do eleitor em sua campanha eleitoral, na conquista pelo voto, ele pode sofrer sérias sanções, tanto da Justiça Eleitoral quanto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito sério, né? Aí, nesse caso, o senhor pode dar um exemplo de como que a lei eleitoral trata essa questão? Um exemplo, assim, para a gente, porque para a gente conciliar a situação com um momento, assim, para ficar mais claro. Olha, por exemplo, vamos dar uma questão saúde, né? Saúde é um tema que ele é muito explorado na campanha Uhum, eleitoral. Muitos candidatos, eles fazem propostas para melhorar a saúde das pessoas, melhorar a saúde da população. Então, vamos supor que o partido, o candidato à federação, coligação, ele tenha aí dados, informações sobre um número X e pessoas X que têm um certo problema de saúde. Vamos colocar como fosse diabetes, qualquer outro problema uhum, de saúde, né? Então, para ele usar esses dados e o nome dessas pessoas em sua campanha eleitoral, ele precisa de uma autorização específica. Ele precisa de uma uhum. autorização destacada. Ele precisa de uma autorização do eleitor para usar a imagem, para usar aquela informação em seu favor durante a sua propaganda eleitoral, durante, né, nessa busca pelo voto, né? Então, esse é um caso bem específico. Pode ser também, por exemplo, o pessoal que faz política pública, por exemplo, para a comunidade LGBT, também que é um dado Sim, sensível, né? A opção sexual é um dado sensível. sim. A pessoa que vai usar esse tipo de informação, ele precisa também, caso ele vá usar uma pessoa específica que ele usou, tem um projeto, tem um programa, e caso ele venha colocar essa pessoa na sua propaganda, seja na sua rede social, seja no programa eleitoral, ele precisa ter uma autorização específica para usar e manusear esses dados sensíveis. Perfeito. E quem descumpre essa regra, o que que acontece? Exatamente. Para quem descumprir essas regras do uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, principalmente dados sensíveis, ele tem dupla fiscalização. Uma que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem penalidades próprias que vai desde
uma advertência, a suspensão, né, do uso, o bloqueio do banco de dados. Você imagina, numa campanha eleitoral que tem muitos Sei. dados, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determina o bloqueio do banco de dados, ele praticamente paralisa a campanha da pessoa, paralisa uma campanha eleitoral, né? Sim. Porque os dados pessoais na campanha eleitoral, eles são fundamentais, é uma ferramenta estratégica, né, na conquista dos votos. E, além disso, pode ter uma pena pecuniária também, aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral também pode aplicar multa e, dependendo do volume de dados, isso é bastante sério, dependendo do volume de dados que, que vão ser usados na campanha eleitoral, hoje existe uma regra que o uso abusivo dos meios de comunicação e as plataformas digitais são classificadas como meio de comunicação. O uso abusivo desse meio de comunicação, como as redes sociais, eles podem, inclusive, ter como consequência a cassação do registro ou do diploma, caso o candidato seja eleito. Então, o uso e manuseio de dados pessoais, ele é muito estratégico, muito sério e requer muito cuidado e atenção redobrada por parte de todos os candidatos, candidatas, partidos e coligações que vão participar dessa campanha eleitoral. Muito importante essa informação, né? Muito mesmo. Doutor Denis, e quando a campanha eleitoral termina? Como que ficam os dados pessoais dos eleitores? Então, o que a lei determina? O que a nova resolução do TSE determinou? Passada a campanha eleitoral, caso haja, caso haja alguma ação perante a Justiça Eleitoral questionando o mau uso, questionando o vazamento de dados, o partido coligação, candidato ou candidata, ele deve manter o banco de dados até a finalização da ação que esteja questionando. Caso não haja nenhuma ação questionando o mau uso dos dados pessoais, a obrigação de manter o banco de dados é até o fim da campanha eleitoral. Então, para efeito de cautela, é bom que os candidatos, principalmente as campanhas majoritárias para prefeito e vice-prefeito, elas mantenham aí, por um bom tempo, colocar assim até o final do ano, armazenados os dados para caso a Justiça Eleitoral ou a Autoridade de Proteção de Dados requeira alguma informação, essa informação pode ser dada. E essa informação vai ser dada através do encarregado de dados. É o encarregado de dados que vai fazer essa comunicação, esse meio tempo, esse meio campo aí, entre a Justiça Eleitoral e as informações a respeito dos dados pessoais com os partidos candidatos, candidatas ou coligação. Muito importante, né? E tem alguém específico, doutor Denis, que, tipo, que seja encarregado desses dados durante a campanha eleitoral? Geralmente os partidos têm essa pessoa, o senhor sabe dizer? Exatamente. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, os partidos, os candidatos e as candidatas e as coligações, eles são obrigados a nomear um encarregado de dados. E esse encarregado de dados, ele vai orientar os partidos, vai orientar os candidatos sobre o uso, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais que vão ser usados nas campanhas. E o nome desse encarregado de dados, ele deve ser informado no registro de candidatura, e a Justiça Eleitoral vai publicar no site o nome da pessoa, o nome, o e-mail e um canal de comunicação para que ele, caso seja acionado por qualquer eleitor, eleitora, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou pelo juiz eleitoral, ele venha dar o suporte necessário. Esse encarregado de dados também, ele vai ser
e vai ficar sob a responsabilidade deles fazer a política de privacidade, fazer também, nos casos em que há mais de 200 mil habitantes, uma política de segurança da informação. É a política da segurança da informação que vai fazer, tomar os cuidados mínimos para que haja, né, para que se evite o vazamento de dados. É interessante também que a lei, todos sabem, né, a lei ela tem a sua lógica. Todos sabem que, como você falou logo no início, muitos sites, como até mesmo o site do TSE, ele já foi hackeado, né? Alguns, teve uma notícia que estava lendo que site do governo, né, que eles têm aí, todos estão à mercê dos sites, à mercê dos hacks. Aí o que acontece? A lei, ela não exige que você tenha um sistema infalível, até porque essa infalibilidade não existe. Todo sistema tem o seu grau aí de risco de vazamento. O que a lei exige é que, no caso específico da campanha eleitoral, os candidatos, os partidos e coligações tenham um sistema razoavelmente seguro para tratar os dados pessoais. Então, à medida em que há um programa de proteção e de segurança da informação razoavelmente seguro, ele é o suficiente para que o candidato tenha feito o seu dever de casa e evite multas, tanto pelo juiz eleitoral quanto pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O senhor falou uma coisa interessante, que é obrigatório em lugares que tem 240 mil habitantes, que o senhor falou? Acima de 200 mil. Nos municípios. Porque tem municípios de porte pequeno, médio e grande, né? Tem municípios pequenos, então, nesses municípios acima de 200 mil habitantes, há uma exigência maior. Exigência maior. E aí, no caso desses municípios menores que não têm essa exigência, como que eles fazem? Geralmente, se acontece algum problema parecido, mesmo eles tendo o respaldo da lei que não é exigido para eles não ficam um pouco assim, como é que eu posso dizer, desprovidos de algo dar errado, acontecer, e não ter uma pessoa igual o senhor falou que tem os encarregados dessas informações, não ter alguém para poder ajudá-los, porque às vezes o próprio candidato, o partido ali, pode não pensar nessa pessoa. E aí acontece que venha ter a necessidade, por um caso ou corriqueiro que seja, como é que eles fazem nesse caso? Qual é a orientação? Veja bem, a lei, ela isenta, nesses municípios menores, de ter uma política de privacidade e de segurança da informação rígida. Mas a lei mantém a obrigatoriedade de manter um canal de comunicação. Então, à medida, por exemplo, porque normalmente a gente sabe que tudo gira em torno de custos, né? E aí, às vezes, por exemplo, num município pequeno, os custos, os recursos são menores, o volume de dados são menores e as chances de vazamento, né, são menores também. Então, a lei faz aí essa calibragem. Mas mantém-se a obrigação de ter um canal de comunicação entre o eleitor e o partido, e esse canal de comunicação também vai ser feito também com a Justiça Eleitoral e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse canal de comunicação é para que, caso haja uma situação de vazamento, caso haja uma situação de mau uso, o partido, coligação ou candidata, ele venha ser intimado pelo juiz eleitoral a corrigir aquela falha. Então, ele não vai ficar aí totalmente sem obrigação nenhuma. Não, através desse canal de comunicação, né, através dessa pessoa que vai fazer
essa ligação entre o partido, a Justiça Eleitoral e o partido, candidato ou candidata, com a autoridade nacional de proteção de dados, deve existir. E deve existir para, caso haja alguma ocorrência, eles venham a ser obrigados, né, venham a ser intimados para tomar as providências cabíveis. E, se for o caso, também ser responsabilizado pelo mau uso. Veja bem, as responsabilidades pelo mau uso, pelo vazamento, pelo não atendimento das exigências legais, eles não vão deixar de existir. Eles só vão ser reequilibrados devido ao tamanho, ao volume de dados e devido também aos custos, que a gente sabe que uma campanha eleitoral é muito cara, né? Seja um município pequeno, mesmo assim é caro. Então, a lei faz essa calibragem aí, no caso desses municípios menores. Perfeito. Ficou muito bem explicado, viu, doutor Denis? Muito obrigada aí, a sua explanação assim ficou perfeita, porque às vezes quem não tem muito conhecimento sobre o assunto pode ter ficar com a dúvida, né? Quem for ver depois a live, mas e os municípios que não têm? Então, assim, eles têm, não são isentos de ter responsabilidade, de depois também, como é que diz, mesmo sem ter especificamente aquela pessoa para ter os dados, aquele controle, mas o município, ele pode sim ter que responder caso haja alguma necessidade específica. Isso ficou bem claro aqui para a gente. Muito importante. E também tem uma situação, só para complementar, desculpa me interromper, tem uma situação bem interessante, que a lei também, com relação aos custos, a lei eleitoral, ela autoriza que o partido, quando a gente fala em partido, o partido ele tem uma abrangência nacional. Todo partido ele tem a sua diretoria nacional, e tem o diretório estadual e tem o diretório municipal. Então, o partido ele também pode contratar essa pessoa encarregados e ele fazer o que chama de doação estimável. Então, ele pode contratar o partido a nível nacional ou estadual que tem mais recursos do que a municipal. Ele pode contratar aquele profissional para fazer a política de proteção de dados, para fazer a política de segurança da informação. E esses serviços que ele está contratando, o serviço do profissional, ele pode doar para aquele candidato ou candidata que tem poucos recursos. Ou, no caso, para aquele partido que é menor no município pequeno, que também não tem muitos recursos para contratar aquele profissional. Então, ele contrata o profissional, ele pode pagar o profissional e aqueles serviços também vai abranger aquele município pequeno. A gente chama de... Agora, é importante que fique bem registrado na hora da prestação de contas. Prestação de contas também, que também é um tema também que dá uma live, né? Sim, é verdade. Na hora da prestação de contas, o partido que vai fazer, todos vão prestar conta à Justiça Eleitoral ao final da campanha. O partido que fez essa doação, ele vai colocar na sua prestação de contas, e o candidato ou a candidata, a coligação, a federação, também tem que constar na sua prestação de contas que recebeu aqueles serviços que foram pagos pela nacional ou pela direção estadual do partido político. Perfeito. É muito importante isso, né? Como é que diz? Tem possibilidades também, né? Não é uma questão de a gente não tem o que fazer. Sempre tem a opção de corrigir alguma falha, né? Isso é importante também. No caso dos partidos, nenhum partido quer o seu nome envolvido em um caso de vazamento de dados. Nenhum partido quer. Isso daí pode prejudicar a imagem do partido perante a sociedade. Então, a direção nacional e estadual tem interesse em manter e cumprir essa regra, por isso que a lei dá essa possibilidade do diretório estadual nacional arcar com esses custos e doar para o candidato ou partido lá no município que tem poucos recursos.
aí todos ficam cobertos com essa exigência. Tá. Eu fiquei curiosa, antes da gente ir para a última pergunta. No caso, o senhor falou que a certificação é internacional, mas para ter o conhecimento, para fazer o curso certinho, que agora é uma profissão nova para nós aqui, né, Brasil. Então, para quem tem interesse, assim, o senhor que tenha essa informação, só tem fora essa certificação ou no Brasil já tem também a possibilidade de ser certificado? Tem várias escolas, inclusive eu também disponibilizei eu estava disponibilizando cursos para capacitar pessoas para trabalhar nessa política de privacidade e proteção de dados. Então, existem várias escolas. Eu tenho uma certificação também nacional, fiz uma nacional, uma internacional, porque a legislação da proteção de dados ela é mundial. Então, Sim. é muito semelhante o que se aplica. Na verdade, a nossa lei de proteção de dados ela é uma espécie de cópia reduzida da Lei de Proteção de Dados da Europa, que Europa, né? é o berço de toda essa legislação, é onde a legislação é mais completa. Então, no Brasil, nós temos aqui várias escolas, vários órgãos, vários institutos que fazem esse tipo de certificação e capacitam a pessoa a desenvolver tanto um programa de proteção de dados quanto um programa de segurança da informação. Segurança da informação. Muito importante esse detalhe para as pessoas que têm interesse, né? Já sabe que pode encontrar essa possibilidade também. Interessante, né? É um nicho de mercado que se abre, principalmente nessa campanha eleitoral. Ou seja, a lei criou aí uma possibilidade de um mercado da pessoa trabalhar. Porque às vezes a gente tem a demanda muito grande da falta de emprego, mas também tem uma demanda muito grande de profissionais qualificados para determinadas áreas, não é, doutor Denis? Então, assim, é uma oportunidade para quem quer algo diferente, fazer uma transição de carreira e tudo mais, ou se aprimorar no assunto. Uma oportunidade muito bacana aí, profissionalmente, né? Exatamente. Normalmente um curso desse de capacitação demora em torno de 15 dias a um mês. Então tem tempo, porque os partidos vão começar a contratar a partir do início da campanha. A campanha eleitoral começa aí oficialmente, né, após as convenções, a partir de 15 de agosto. Então a pessoa tem até agosto para se capacitar e ir em busca aí desse nicho de mercado que se abre nessas eleições. Exatamente, interessante. Olha aí, gente, oportunidades. Então vamos lá. Doutor Denis, e quem irá finalizar o uso desses dados pessoais na campanha eleitoral? Quem irá finalizar? Já. Qual o uso desses dados na campanha eleitoral? Fiscalizar? Quem irá finalizar? Tem a campanha, abriu-se a campanha, tudo direitinho, aí finalizou a campanha. Aí os partidos que têm lá os dados, como que eles finalizam esse processo? Ou fiquem abertos? Como é que acontece essa ação? Então, o que a lei determina? Os partidos, eles são obrigados a manter o banco de dados de seus eleitores até o fim da campanha eleitoral ou até o fim da ação, caso haja que discuta se algum caso de mau uso ou de vazamento de dados pessoais. Então, a orientação mais prudente é que se mantenha esse banco de dados intacto aí até o final do ano, que a campanha termina em outubro. Então, até dezembro, nós temos uma noção se vai haver algum questionamento a respeito do mau uso dos dados pessoais dos eleitores na campanha eleitoral. Agora, também, nada impede que o candidato ou partido ele mantenha esses dados pessoais no seu banco de dados e use nas próximas campanhas. Agora, um alerta, né? Manter banco de dados hoje, ele pode ser um perigo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que os bancos de dados,
eles tenham um programa de segurança da informação. Então, as empresas, os partidos políticos, os candidatos que detêm banco de dados, eles podem até deter, podem até manter o banco de dados, mas também eles são obrigados a manter a segurança da informação. E é aí que é o maior problema, porque sabe que os hackers estão aí, e todo vazamento de banco de dados que está sob a responsabilidade, seja de um partido, seja de um candidato, de uma coligação, de uma federação, ele vai responder por aquele vazamento de dados. Então, é importante, né? E quem vai fiscalizar isso, a fiscalização vem tanto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto da Justiça Eleitoral. Então, há uma dupla fiscalização e a sociedade, né? Como é essa live que nós estamos aqui, estamos informando as pessoas. À medida que as pessoas têm conhecimento sobre seus direitos, nesse caso específico, de seus dados pessoais e do que a lei lhe garante por direito, ela pode procurar o Poder Judiciário e o Poder Judiciário tomar as providências legais. E quando a gente fala em campanha eleitoral, a gente sabe que a Justiça Eleitoral é a justiça mais rápida que tem, né? Principalmente na campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral ela é mais rápida do que o seu trabalho. Então, o juiz eleitoral, no ano das eleições, ele não para, né? Os prazos são contados hora a hora. Tem expediente no sábado, no domingo, no feriado, durante essa campanha. Ou seja, é uma decisão que sai rápida, né? E o juiz eleitoral ele é apto para resolver os problemas que tratam durante a campanha eleitoral, principalmente os casos de proteção de dados. É, muito importante. Doutor Denis, e para finalizar, qual a dica assim, que o senhor dá para os partidos ou profissionais que tratam diretamente dessa questão do uso de dados assim, na sociedade também, né? Qual é uma dica, assim, se tem alguma dica para dividir com essas pessoas? Sim, com certeza. Nós estamos agora no chamado período da pré-campanha. Esse período da pré-campanha é um período de planejamento. Então, dentro do planejamento dos candidatos, dos candidatas, dos partidos, das coligações e das federações, ele deve incluir a contratação de um profissional que será o encarregado pelos dados pessoais dos eleitores. Então, é importante, nesse planejamento agora, ter a contratação de um profissional que vai fazer a política de proteção de dados, a política de uso de dados e a política da segurança da informação. Então, para os partidos, para os candidatos, para as coligações e para as federações, é importante ter no seu planejamento essa pessoa que será responsável e uma pessoa com certificação. Porque essa pessoa, o nome do encarregado de dados, ele vai constar do site da Justiça Eleitoral, vai ter o nome, vai ter o contato dele, o e-mail, ele vai ser o canal de comunicação entre a Justiça Eleitoral e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o partido, e o candidato. Então, nesse planejamento da campanha, deve ser incluída a contratação desse profissional. Essa é a dica para os partidos, candidatos e candidatas. E para as pessoas que pretendem trabalhar nesse nicho de mercado que se abre, eu sugiro que corra para se certificar e ter a possibilidade aí de ter um ganho nessas eleições que se avizinham já. Nós temos aí um fundo partidário de quase 5 bilhões, ou seja, é uma quantidade volumosa de capital que vai gerar no país durante o período das eleições. E nós temos aí, né, quantas pessoas são desempregadas, né, quantas pessoas não têm emprego. Então, é um nicho de mercado que vai se abrir agora, como você falou, vai aproveitar quem está capacitado. Exatamente, a importância da capacitação, né, doutor Denis? O Jornal Capital em Foco, a gente sempre apoia capacitação, porque, assim, por meio do conhecimento que é a transformação. Então, nós incentivamos as pessoas a estudarem, a se capacitarem e a buscarem novas oportunidades também. Então,
Isso é muito importante da gente é, ter esse apoio, porque às vezes a pessoa quer um curso, mas não sabe onde encontrar, ou vice-versa. Igual essa informação que o senhor passou dessa oportunidade, muito bacana mesmo. Desde já eu quero agradecer assim imensamente a sua participação e contribuição e apoio ao nosso trabalho. E eu creio que essa live aqui depois as pessoas vão ver e é um serviço de utilidade pública assim imensurável, porque a informação que o senhor prestou aqui por meio dessa live são informações riquíssimas que a gente não encontra em qualquer lugar. Então, assim, desde já, muito obrigada mesmo. O Capital em Foco está com as portas abertas, sempre que o senhor quiser um momento ou outro assunto, o senhor pode nos contactar e conte conosco, tá bom? Nos seus projetos e tudo mais, e a gente está aqui à disposição. Que o Senhor venha ter bom êxito aí nos seus próximos trabalhos e que quem sabe outras oportunidades maiores não surjam também por meio de toda essa capacitação que o senhor tem sobre esse assunto e que a gente vê assim tão poucas pessoas, né, doutor Denis, aqui no Brasil com a capacitação e qualificação sobre o assunto como o senhor. Exatamente. Então, eu também agradeço a oportunidade, o Capital em Foco, aí direto de Brasília, né? E a capital, a Brasília é o berço, né, de toda a política, né? É o nosso grande centro administrativo do Brasil. Agradeço a participação, agradeço o convite aí. E obrigado, Betânia, por esse convite e também por ajudar muitas pessoas. Nós estamos aqui à disposição. Sempre que precisar também, quiser explorar outro tema da campanha, como propaganda eleitoral, vamos começar o período aí das convenções partidárias, ou seja, tem uma série de, por exemplo, o uso da inteligência artificial na campanha eleitoral também é um tema muito interessante para a gente debater. Ou seja, estamos aqui à disposição para ajudar aí a nossa audiência, né, e sempre colaborar aqui com todos que acompanham essa audiência incrível do Capital em Foco. Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. É o Jornal Capital em Foco, conectando pessoas, histórias e profissões. Até a próxima. Boa noite, doutor Denis. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.